Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora todos os deuses que os seus antepassados adoraram. Escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Então, joguem fora agora mesmo os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel, porque juntos serviremos ao Senhor, o nosso Deus! Serviremos ao Senhor, o nosso Deus! A sabedoria e a fidelidade de Josué influenciaram uma nação inteira. E em sua lápide está escrito: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Josué foi fiel até o fim. Líder, ao final da sua liderança, como as pessoas vão lembrar de você? Carol, a líder conselheira, Paulo, o arrebanhador, Fabiana, a que andou em fé. O que estará na sua lápide? Qual será o seu legado? Form ranks, you maggots! Form ranks! Pikes in front! Archers behind! Hey, man! Send your arrows down the left flank! Gamling, follow the King's banner down the center. Grimmauld, take your company right after you pass the wall. Forth, and fear no darkness! Arise! Arise, riders of Theoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! And the sun rises! Rise now! Rise now! Rise! Rise to ruin and the world's ending! Death! Quando você se depara com o seu inimigo, você corre, você foge ou você luta até a morte? O cenário de Josué é um cenário de guerra. E é uma guerra bem sangrenta. Só que foi uma guerra que foi ordenada e orquestrada por Deus. E líderes do Nova Jovens, eu creio que nós fomos chamados também para lutar uma guerra. Só que é uma guerra muito mais sutil. Afinal, quem é o seu inimigo? Ah, Joca, são os ateus. Não, não são os ateus. São os petistas? Não são os petistas. Os nossos inimigos estão dentro de nós. É lá no nosso caráter. É o que molda o nosso caráter. E como o pastor falou aqui, começa em nós. E caráter não é aquilo que as pessoas falam sobre nós, mas o que os anjos falam sobre nós. Isso é caráter. E começa em nós, essa guerra. E olha, eu falei para a Fabiana ontem, Fabiana, que mensagem difícil de ser dada. E eu estou aqui como Jonas, dando uma mensagem que eu não queria dar, sendo um algoz, hoje. Só que nós, durante esse ano, esse foi um dos anos mais difíceis de Nova Jovem, gente. Eu vou ser o Twitter hoje, vou desabafar aqui, tá? E muitos de nós ficamos olhando, atônitos, com medo. Fala por mim também. Todo mundo está confessando o pecado, eu vou confessar o meu também. Com medo e olhando assim, o Satanás pintar e bordar aqui no nosso meio. E essa mensagem, ela tocou fundo lá no meu coração.
ao ponto de eu não querer estar aqui falando isso para vocês. Mas eu tenho a obrigação de falar. Essa palavra aqui, maturidade, foi uma das mais difíceis, pastor. Ano que vem escolhe uma palavra menos difícil. Porque aqui no início era para ter um I de maturidade. Para a gente estudar essa última parte, nós vamos ver mais dois essenciais da liderança, que é sabedoria e fidelidade. Note aí. E a primeira dela é sabedoria. Aqui, nesse cenário, Josué já entrou em Canaã. Já conquistou algumas cidades assim bem importantes, logo na entrada, na fronteira. Né? Jericó, Betel, Ai. E então ele começa agora a entrar um pouco mais para o centro. Mas antes da gente começar a estudar propriamente dito sobre esse assunto de sabedoria, nós precisamos estudar um pouco antes, ver um pouco antes algumas coisas que Deus tinha ordenado para Josué para esse momento. Lá em Êxodo, se você quiser anotar, lá em Êxodo 34, versículos de 10 a 7, Deus dá lá para Moisés ainda orientações de como ele deveria agir quando entrasse em Canaã. E ele falou assim, olha, não façam acordo com nenhum povo ali. Matem todos, homens, mulheres e crianças. Isso para a gente ouvir dói, não dói? Dói. Mas foi uma ordem de Deus. Conquista e destrua. O próprio Deus aqui usando o seu povo como juiz daquelas nações pecaminosas, idólatras, imorais. Mate e não deixa nenhum fôlego soprando. Essa foi a ordem de Deus. E ponto final. Lá em Deuteronômio 20, de 10 a 7, Deus dá outra ordem. Olha, para os povos de Canaã você mata. Para os povos mais longe de Canaã, que moram ali ao redor de Canaã, que já saem da fronteira de Canaã, vocês não vão matar. Vocês vão propor um acordo. Vocês vão oferecer paz. E se eles não quiserem paz, realmente vocês destroem. Mas se quiserem paz, vocês tomam tudo e eles vão ser seus escravos para puxar água e cortar lenha. Só vão fazer isso. Mas primeiro você vai propor a paz. Deu uma ordem para os povos de dentro de Canaã, deu uma ordem para os povos de fora de Canaã, e além dessa, deu uma outra terceira ordem, já quando ele começou, quando ele fez o chamado de Josué. Isso está lá em Números 27, 18 a 21. Anote aí também para você ler depois. Ele falou para Josué, antes de você entrar numa guerra, você vai com o sacerdote para saber a vontade dele, e quando você voltar da guerra, você volta com o sacerdote também. Quando eu falo a vontade do sacerdote, é a própria vontade de Deus. E já que nós vimos essas três ordens aí, vamos abrir a nossa Bíblia agora no capítulo 9, de Josué. Olha, eu peço que você preste bem atenção, porque essa é uma mensagem um pouco diferente, é uma mensagem expositiva. E até para você anotar, você pode colocar os versículos do lado, escrevendo o que vai ser falado aqui, de cada versículo que eu vou falando aqui. Entenderam? Ok? Abra lá em Josué, capítulo 9. Todos vamos ler na Bíblia, tá, gente? Tá aí a sua espada, tá? Você veio guerrear com a sua espada ou você veio sem espada? Tá bom. Vamos começar com os versículos 1 e 2. Josué 9, versículos 1 e 2. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Aqui, gente,
eles eram... Interessante que esses povos aqui, eles eram tão perversos que eles lutavam um contra os outros. Só que eles perceberam que a notícia ruim corre rápido, que via um povo que era pior do que eles, todos juntos, que é o povo que são os israelitas. Eles ouviram notícias de que onde eles chegavam, eles destruíam tudo. E eles começaram a fazer aliança entre eles. Olha que interessante. Isso não parece no cenário atual da política? Não parece? Não parece? Eu vivo chamando o Felipe de bandido, bandido, ladrão, mentiroso, né? Aí eu vejo o Jamerson chegando, que é mais forte que a gente. E Felipe, tu mora onde? Mentira sua, você mora aqui, ó, no meu coração. Vamos se juntar. Vamos se juntar, vamos lutar contra o Jamerson, vamos? Vamos fazer isso? Político não é assim, político? Gente, esse ano aconteceram algumas coisas na liderança aqui do Nova Jovens, muito sérias. Muitas picuinhas, fofocas, problemas entre líderes e líderes auxiliares, causando desunião. E isso foi muito sério, porque por pouco alguns ministérios não foram terminados. E quando a gente para pensar, para ver que aquele princípio básico lá de Mateus 18, que fala que se você tem algum problema com a pessoa, você vai lá e resolve, em particular, primeiramente, isso não aconteceu por muitos casos. Então tem algum problema sério. E muitas vezes eu perguntei, será que o problema sou eu? Será que o problema está na minha liderança como ministério? Será que eu tenho a ver com alguma coisa com isso? Mas é preciso ser resolvido esses problemas para a gente poder continuar. É preciso ser resolvido essas broncas, essas picuinhas, coisas que Satanás adora fazer, para a gente poder continuar, gente. Nós temos um inimigo em comum, gente, que é Satanás. E se nós não nos unirmos, fazendo alianças certas, nós vamos perecer, porque ele é mais forte. E quando eu falo união, é entre nós. Aqui, ó, orando uns pelos outros, torcendo uns pelos outros. E ainda tem líder e líder auxiliar que precisam conversar ainda. Eu não sei nem se você ceiou, mas precisam se resolver algumas coisas. O inimigo maior está chegando, como diz o Rodrigo. O sonho de Natal está chegando. E é guerra, gente. Nós precisamos resolver algumas coisas. E quando você for falar, peça perdão. Mesmo se você tiver razão, peça perdão e se resolva. Então fale assim, ó, eu quero ser uma bênção para você. Agora, versículos 9, de 3 a 5. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Ardil é um plano maligno, astúcia, esperteza. E enviaram, presta atenção, ó, enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Gente, os habitantes de Gibeon era uma cidade dos heveus, né? Só para a gente entender aqui na história. É muito nome, é muita coisa. E eles viram que eles estavam chegando e falaram, olha, bora utilizar de efeitos especiais, né, para dizer que a gente veio de longe. Afinal, o pessoal de longe, eles não vão matar, eles vão só escravizar. Né? Menos mal. Não vão matar. Na Segunda Guerra Mundial, o exército americano ele tinha um comando chamado de Comando Fantasma, né? Onde eles utilizavam, lá na Europa, alguns tanques de guerra infláveis. Eles utilizavam também de efeitos sonoros, era efeitos especiais mesmo. E por muitas vezes os inimigos, quando viam aqueles tanques chegando, um monte de tanques chegando ali, os inimigos, fugiam. Certa vez, uma dupla de
de soldados franceses, estavam andando de bicicleta e conseguiram invadir o território americano, né? Sim, sem querer, claro. E eles viram 4 soldados carregando um tanque de 4 toneladas. Gente, eles correram com medo e falaram assim, cara, os americanos são super fortes. Mas eram só efeitos especiais, né? Isso aqui mostra o quê? Inteligência, esperteza, estratégia. O líder tem que ser estrategista. Nós aprendemos como ser espertos com o inimigo de Israel. O líder tem que ser esperto, gente. E a gente passa às vezes por ali por fora, tem um monte de GA que tem 3 pessoas, 4 pessoas. E enquanto isso, lá na minha turma de Um com Deus, tem os líderes lá. Tem algum jovem novo aí para mim? Uma vez uma líder chegou bem aqui comigo. Joca, tem alguma liderada lá? Tem alguma jovem lá no Um com Deus que possa me indicar aqui? Falei, amiga, tem a fila já aqui comigo, tá? Se que for chegando, eu já vou indicando, dividindo, fazendo a partilha dos jovens. Isso é estratégia. Às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, gente, e procurar nossos liderados onde os nossos olhos não conseguem ver. Lá em Tiago 1,5, fala assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Os inimigos aqui foram estrategistas. E nós precisamos também ser estrategistas. Continuando. Agora vamos do versículo 6 a 13, tá bom? Presta atenção. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo conosco. Olha a bandidagem. Os israelitas disseram aos heveus, talvez vocês vivam perto de nós, como podemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês, de onde vocês vêm? Seus servos, eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Olha aí, ó. Começa a exaltar Deus aqui, ó. Pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito, de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram, juntem provisões para a viagem. Olha só, olha a inteligência desse povo. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes, somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Gente, isso aqui é muito inteligente. Convenhamos. Isso aqui é ser muito esperto. Isso aqui é de muita astúcia. Eles não quiseram enfrentar o exército de Israel, sabe por quê? Porque eles sabiam que não estavam preparados para enfrentar esse exército. Em Eclesiastes 9:4, fala assim, ó, quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Agora fica de pé, somente os treinandos e aspirantes, por favor. Eu sei da boa intenção que você tem no seu coração, de querer guerrear. Eu sei disso. Mas talvez ainda não seja o seu momento. E para alguns alguns aspirantes, alguns treinandos, às vezes você quer dar uma forcinha para Deus, né? Senhor, eu estou tão pronto aqui, Senhor. Eu quero dar uma forcinha para ti, vou te ajudar, Deus, né? Porque eu mereço ser líder. Mas talvez não seja ainda o seu momento. Repita comigo. É melhor ser um aspirante vivo do que um líder morto. Repita. É melhor ser um aspirante vivo do que um líder morto. De novo, agora treinando. É melhor ser um treinando vivo do que um líder morto. Vai. Confie no Senhor que o seu tempo vai chegar. Confie no Senhor. Se prepare. Pode sentar, obrigado. Cadê o Pedro? Pedro da Kelly? Cadê o Pedro? Pedro? Está ali. O Pedro, gente,
Eu não vou te exaltar não, tá, amigo? Para tu não ficar orgulhoso. Mas eu conheci o Pedro aqui na Bob's, com a Kellen. Guinzo, né? Bichinho lá, não sabe nem falar direito. E aí, quer dizer, ele sabia falar, claro, né, óbvio. Mas, sabe, a gente percebe, né? Mas aí eu vi o brilho dos olhos dele querendo aprender mais, querendo saber mais. Eu falei, rapaz, se esse cabra quer, eu vou jogar ele no fogo. Né? Eu vou fazer que nem a história aqui do Yuri, vou empurrar ele na piscina. E hoje, o Pedro está dando aula comigo lá no Com Deus. Ele me enche o saco, e joga a pé de lá do pastor Wagner para uma turma para nós. Eu falei, amigo, liga lá para o pastor Wagner pedir uma turma para nós, para a gente dar aula. Entenderam? Quando você quer, gente, vai chegar o seu momento. Mas tem que esperar. Ó, sabedoria, tá bom? Continuando, agora Josué 9, 14 e 15. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Repita comigo. Mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram com o juramento. Olha, eles não consultaram ao Senhor. Lembra da ordem lá para quando Josué foi eleito lá para ser o coronel e o próximo líder? Lembra? Antes de você ir para a guerra, me consulte lá o profeta, e quando você voltar também. Mas eles não consultaram ao Senhor. Gente, às vezes não. Geralmente, o óbvio é do capeta. Por que eu estou falando isso? Muitos líderes aqui perderam sua liderança porque queriam tanto emprego, e a primeira opção sempre é do diabo. E vai e pega. E adivinha que dia que vai trabalhar? Sábado à tarde. A primeira opção é do diabo. Geralmente é assim que acontece. Raramente os casos, às vezes parece lindo aos olhos, né? Cara, que povo legal que veio lá de longe, está tão cansado os bichinhos aqui, ó, sandália, as migalhas aqui do pão deles. Às vezes você vai orar por uma namorada, por um marido, por uma esposa futura. Aí você já sabe o que o seu coração quer, né? Aí quando você vai orar, você olha para aquela pessoa que você quer. Você está ali mirando para ela. Você, Senhor, quando eu abrir meus olhos, Senhor, eu vou saber que essa é a tua vontade. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Todos nós temos que saber esse versículo, né, gente? O temor do Senhor é... E o conhecimento do santo é o entendimento. Nós precisamos, gente, ser espertos. O Tony falou uma coisa aqui que está nos faltando. É o sentimento de guerra. É o sentimento de guerra, de você ficar atento, de você ficar de olho na batalha, de você ficar olhando para um lado, olhando para o outro. E ser sábio é consultar a Deus. Senhor, eu devo isso. Senhor, eu devo aquilo. Senhor, eu devo multiplicar agora o meu GA? Será que vai ser bom eu colocar o líder agora? Ou, Senhor, será que não está passando o tempo de eu multiplicar meu GA? Me ajuda. Gente, peça ajuda. Tem que ser esperto. Tem que ser vivo. É o sentimento de guerra. Lá em Mateus 10,16, Jesus nos envia, olha, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esperteza, gente, sabedoria, peça de Deus. Continuando. Agora nós vamos ler dos versículos 16 a 21, tá bom? 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, ou seja, os heveus, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Olha, o povo queria matar o povo lá, o outro, né? Que lhes responderam, fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós o trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, porque quebramos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram,
Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Quando os israelitas, se você fosse um israelita nessa ocasião, quando você percebeu que você foi enganado, se fosse eu ia ficar mais irado do que, né? E eu ia, não, você mentiu para mim, você vai morrer todo mundo agora. Só que eles juraram diante do Senhor. Eclesiastes 5:5 fala assim, ó, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Até um acordo mal feito, quando você faz diante do Senhor, você precisa cumprir, mesmo com prejuízo próprio. Teve um jovem, um líder que chegou comigo, eu via o desespero dele, um líder de GA, né? Eu perguntei, o que aconteceu, amigo? Joca, prometi que eu ia levar um lanche para o GA hoje, só que hoje vai vir 5 convidados. Além do GA dele, já tive mais 5 convidados. Falei, amigo, agora te vira, negão. Prometeu, leva um monte de bolacha, né? Manteiga e kisuke, mas leva. Gente, quando nós prometemos, aí tem duas ocasiões aqui, ó. Quando você prometeu, você tem que cumprir. Tem que cumprir. Né? Eu já falei para vocês, eu peço perdão novamente, eu tenho um problema. Eu até falei para aquele, falei, amor, acho que eu tenho TDAH, porque eu descobri com a Carol lá agora. Porque, cara, eu quero pegar um monte de coisa para fazer, entendeu? Eu prometo para um monte de gente, quando eu vou ver minha agenda, tá... Caramba, eu marquei 2 coisas no mesmo dia. Graças a Deus que a minha esposa agora, ela está cuidando da agenda, né? Então, fica mais tranquilo. Mas, gente, olha, isso é muito complicado. Ainda mais para quem é líder, para quem é exemplo. Então, cumpra. Cadê os casados? Levanta a mão. Casados, vocês assinaram um termo no início do ano? Um compromisso? Não assinaram? Que tudo que fosse do Nova Jovem, vocês iam participar? Não está escrito lá? Tá, que eu lembro benzinho. Então, quando a gente faz uma programação, eu falei que ia ser o Twitter hoje, né? Quando a gente faz uma programação de casados, olha, a nossa programação ela não é meia boca, nossa programação é top. Então, olha, se esforce para ir. Nós pensamos com tanto carinho para você. Nós botamos um monte de jovem para trabalhar, né? Para fazer lembrancinha, para fazer coquinha, para fazer um monte de coisa. Aí você não vai. Não, já que eu tive um outro compromisso. Poxa, mas se esforce. Na próxima, ano que vem, se Deus quiser, se esforce e vá, tá bom? Desculpa a franqueza aí, vamos fechar o parênteses aqui. Continuando. Josué, está acabando, tá? Essa primeira parte. Josué 9, 22 a 27. Então Josué convocou os gibeonitas e disse, por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E é o que eles são até hoje. Gente, Deus é tão misericordioso que até alguns erros que os líderes cometem, se eles se arrependem, se eles pedem perdão, se eles querem ajustar, Deus transforma isso em bênçãos. Deus converte isso em bênçãos. De todas as lições que nós aprendemos aqui, isso é o que fala mais ao nosso coração. Porque nós somos falhos. E olha, aquele povo mentiroso, astuto e esperto, sabe onde colocaram esse povo? Nas brasas do trono. É o povo que está carregando água lá para o templo. É o povo que está ouvindo os levitas tocarem os salmos. É o povo que está ouvindo os profetas falarem da lei, os sacerdotes falarem da lei. É o povo que está ali botando a lenha para os sacrifícios no templo do Senhor. Deus transformou isso em bênção. Sabe por quê?
Isso vai entrar na nossa segunda parte. Porque Deus é fiel conosco, mesmo quando a gente é infiel com Ele. Nossa segunda parte é fidelidade. Isaac, sobe aqui, amigo, por favor. Pode soltar a música, amigo, por favor. Aquela música lá. Fica aqui do meu lado. Todos de pé para a noiva que vai entrar, gente, por favor. Obrigado. Pode sentar. Me dê aqui seu buquê, por favor. Vou segurar para você, tá? Tá nervoso? Tá emocionado? Tá, então tá. Beleza. Olhe nos olhos da sua noiva. Pode tirar o som, por favor, tá, amigos? Agora, chega um pouquinho mais para perto dela. Tá com medo dela? Não, né? Tá. Olhe para ela e repita o que eu vou lhe falar, tá bom? Ok. Natália, receba essa aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade. Não, calma. Na mão, beijo na mão. Isso, pronto. Quer beijar antes do tempo, né, gente? Isaac, receba essa aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade. Diante de Deus e dessas testemunhas, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a sua noiva agora. Muito obrigado, amigos. Pode sentar. Eles são casados, tá, gente? Nova Jovem. Não parece, mas são casados, tá? A fidelidade é como um casamento, gente. Tem que ser dos dois lados. Tem que partir dos dois lados. Deus é fiel. Isso aí fala através da história. Em Deuteronômio 32:4, é um dos versículos mais lindos que eu já vi na minha vida. E fala assim, ó: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Deus prometeu para Josué que ele ia ter sucesso. E no decorrer do livro de Josué, nós vemos isso. Eles venceram os inimigos. O Senhor fez o sol parar por causa da sua fidelidade. Está lá em Josué 10. O Senhor fez o povo inimigo ficar em grande confusão. E eu estudando isso aqui, é como se tivessem vespas ao redor dos inimigos lá, atormentando eles, ao ponto de que eles tiveram uma grande confusão e se destruíram. O Senhor fez cair grandes pedras de granizo do céu que mataram mais inimigos do que o exército de Israel, porque o Senhor é fiel. E quando Josué estava ficando velho, Deus falou assim: Josué, está ficando velho. Tu não vai conseguir mais. Mas eu vou lutar por ti, porque Deus é fiel. E essa fidelidade, gente, tem que partir de nós também. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, custe o que custar, independente de que for ganhar das eleições agora, independente disso, pode ser mais fácil ou mais difícil, mas você tem que ser fiel até o final. E a fidelidade, além de Deus, preste bem atenção, você tem que ser fiel aos seus pastores também. Vocês não sabem o que eles passam. Vocês não sabem o que o coração deles sofre. Quando a gente abre a boca para falar, a gente não sabe o que eles estão passando. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é fiel com eles. E eles são fiel também conosco. Então, às vezes também nós erramos. Mas o Senhor transforma isso em bênção. Acabamos de ver aqui. Porque o Senhor é fiel conosco. Para encerrar, abra sua Bíblia lá em Josué 22. E vamos ler os versículos a partir do 3, tá? A partir do 3. 3, 4 e 5. Preste bem atenção. Durante muito tempo, e até hoje,
Vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Eu queria muito ouvir isso um dia, gente. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra de Moisés, servo do Senhor, que lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem, repita comigo aqui, ó, fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Continue. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Isso é ser fiel com Deus. Líderes, nós estamos em guerra. E para vencer essa guerra, somente com sabedoria e fidelidade. Muito obrigado, que Deus abençoe.